Nós somos escravos do sistema financeiro e o Bitcoin pode ser talvez a única ferramenta que nos tire disso. Eu falei sobre isso, mostrei o passo a passo por que nós estamos num sistema de escravidão análogo ali ao que os judeus estavam lá quando tiveram que fugir do Egito, liderado por Moisés. Na thumb que você viu, né, a imagem que eu coloquei, o Bitcoin hoje é o Moisés daquele tempo. Eu quero te convidar para assistir esse vídeo, porque eu mostro os detalhes ali, eu mostro cada um dos argumentos que são interessantes para entender esse assunto e também algumas recomendações que eu dou para quem quiser se aprofundar no Bitcoin. São 3 livros e um filme. Então, assista aí e se você quiser participar do nosso grupo lá do Telegram para falar sobre trade, para falar sobre copy trade, tem um link aí na descrição desse vídeo, tá bom? Valeu! O nosso bate-papo aqui hoje vai ser um pouco diferente do que a gente tem feito normalmente, né? Hoje eu não vou nem falar sobre o copy, e aí eu quero falar sobre o meu ponto de vista do Bitcoin. Porque se você entender o meu ponto de vista aqui, se você concordar com ele, você pode usar isso daqui como uma ferramenta para o seu futuro contra, você vai entender aqui o meu ponto de vista, né? Um cenário que nos torna escravo. Nós somos escravos. Eu vou te explicar isso aqui ao longo do bate-papo de hoje. E o Bitcoin é uma ferramenta que pode te tirar desse cenário, tá? Vamos lá. Eu vou começar, deixa eu compartilhar aqui. Eu vou até falar de uma forma um pouquinho diferente do que eu sempre falei aqui, né, do Bitcoin. Eu quero tentar mostrar para vocês aqui o meu ponto de vista sobre esse ativo aqui por longo prazo. Eu não vou defender muito o Bitcoin em si, aqui nesse meu papo de hoje, tá? Eu vou mais tentar falar sobre os argumentos que mostram que nós estamos num cenário de escravidão, tá? E aí, o Bitcoin, ele é uma ferramenta de escape disso. Eu não vou tentar defender o Bitcoin, mas é importante que a gente primeiro entenda, né, que esse cenário aqui seja tão perigoso. E aí a gente tem que tentar encontrar uma forma de sair dele, tá? Eu falei que eu ia falar de uma forma diferente aqui hoje, então eu vou começar até falando de uma questão religiosa. Eu sou cristão, claro. Eu não vou falar aqui de uma forma, numa tentativa barata de evangelizar ninguém, tá? Pelo contrário, a minha fé é uma fé racional. Eu gosto de pensar nos temas. E a minha conclusão, por acreditar em Deus, é uma conclusão muito mais guiado por racionalidade, né? Não tem outro caminho. Então, a passagem que eu vou te falar bíblica é sobre a saída do povo de Israel lá do Egito enquanto eles estavam escravos, né? Ficaram escravizados durante tanto tempo, parecia impossível eles saírem de lá e eles conseguiram. Eu quero te pintar um quadro aqui de que nós estamos vivendo uma situação parecida com aquela, onde os caras eram escravos e nós também somos. Escravos do quê? Deixa eu te mostrar aqui, ó, o M2 americano, para te falar um pouco sobre a economia aqui. Isso daqui... Bom, eu acho que vou ter que mostrar primeiro o preço do ouro. Peraí, gold. Deixa eu começar te mostrando o preço do ouro. No gráfico mensal. Aqui, esse está legal para mostrar. Olha só, o mundo teve várias soluções diferentes para a economia. Então, se você for estudar assim muito primitivamente, a solução que o ser humano encontrou era escambo, né? Alguém produzia alguma coisa, ninguém é capaz de produzir tudo que precisa, né? Então, um cara lá produzia alguma coisa, sei lá, plantava cenoura, o outro cara criava porcos, o outro cara fazia farelo de milho. Tá bom, cada um tinha uma função, né? Cada um fazia uma coisa e usava aquele produto que ele tinha para trocar por outras coisas que ele precisava. Era o escambo, era a primeira forma de comércio que o ser humano encontrou, a primeira solução que ele encontrou para esse problema, né? E aí depois foram encontrando várias outras soluções, onde facilitava um pouco, né? O cara que queria um cinto,
e ele produzia milho, então ele tentaria trocar com o cara que produzia o cinto. Só que aquele cara não queria milho, então ele tinha que trocar com outro que produzia galinha, para depois trocar com outro que fazia sabão, para depois trocar por um outro que fazia algum produto que aquele cara lá do cinto queria, e aí ele conseguia trocar. Era muito difícil. Então, tinha no meio do caminho alguma coisa que tivesse um valor que pudesse ser trocado, que pudesse ser aceito em qualquer troca. E aí foram várias coisas utilizadas, desde concha do mar, pedra, várias coisas, até que chegaram no ouro. E aquilo ali tinha um valor, um valor muito fácil, né? Muito útil na sociedade de várias formas, e o ouro foi a principal moeda de troca, o principal meio de troca na humanidade aí durante o período todo, né? Mais recentemente, nos últimos séculos, sei lá, 1600 e pouco, os caras começaram a usar bancos para depositar o ouro e pegava ali uma nota dizendo, eu tenho ouro, só que ao invés de trocar, de ir lá no banco, pegar o ouro, te entregar para fazer uma troca, eu te entregava simplesmente aquela nota carimbada pelo banco, dizendo, aqui realmente tem o ouro. Então, essa foi a solução mais inteligente que o ser humano conseguiu encontrar. Mais barato, mais leve de transportar, mais seguro, ótimo, funcionava muito bem. Essa tecnologia foi sendo cada vez melhorada e tal, até que o governo se meteu no meio do caminho, criou o papel moeda e falou, beleza, agora eu emito o ouro. Só que ele tinha o ouro lá em reserva, ele tinha o ouro do Banco Central, emitia um papelzinho dizendo que aquela nota vale uma fração de ouro. Se alguém quisesse trocar por ouro, poderia. Só que, obviamente, era muito mais simples na sociedade usar o próprio ouro, usar aquela nota, sem trocar nada. E funcionou assim durante muito tempo. Muito tempo, tá? Aqui, esse gráfico aqui está te mostrando desde 1830, aí tem um salto aqui, em 35, eu vou te explicar que salto é esse, e depois ele fica também constante durante um bom tempo. A economia americana, o Fed, né, ele começou a emitir um dólar, inclusive o nome dólar, a moeda do dólar, ela foi baseada numa moeda espanhola. O Fed usou aquela moeda e ele travou, né? O valor do ouro era, eu não me lembro exatamente o valor, tá? Mas, sei lá, 30 onças de 20 dólares daria uma onça de ouro. E foi assim, ó. Então, você pode ver que essa linha aqui não muda. O valor do ouro, o valor do dólar era sempre aquele, não muda de valor. O ouro vale o que o ouro vale. O dólar valia ouro. Então estava constante aqui o valor. E a sociedade ficou durante muito tempo conseguindo trabalhar de uma maneira previsível. Então olha como era interessante. Se você, aqui em 1850, se você era um trabalhador, uma pessoa que se esforçava para crescer, para poupar, para dar um futuro melhor para sua família, se você fizesse isso aqui, era muito simples. Você pegava o dinheiro, o dólar que você ganhava e guardava embaixo do colchão, que 20, 30, 40, 50 anos depois ia valer a mesma coisa. Estava tudo certo, né? Funcionava muito bem isso daqui. São 100 anos, ó, de 1830 até 1930. São 100 anos, algumas gerações aqui, que funcionou dessa forma. Você não tinha imprevisibilidade nenhuma. E aí, com guerras e outras coisas mais, e o governo americano querendo se financiar e tal, o que ele fez aqui em 1933? Ele simplesmente confiscou o ouro. Confiscou todo o ouro, colocou leis dizendo que era proibido o americano ter ouro. Quem fosse pego com uma certa quantidade de ouro lá seria preso, 10 anos de cadeia. Então, obviamente, só que aí era um confisco assim, ele pagou, tá? Você era obrigado a vender ouro para o governo. Então aqui, esse era o valor do ouro, né? Uma onça
uma onça valia 20. Olha lá do lado direito aqui a escala do preço, ó, 20, tá? 20 dólares era uma onça. O governo comprou da galera por 20. E aí, imediatamente depois, o governo falou, agora não vale mais 20, agora vale 34. Então, cara, olha só, o seu valor, o seu dinheiro que você juntou durante anos foi diluído aqui. Se você juntou, sei lá, $1.000 aqui, então você teria em ouro, você teria lá 1.000 dividido por 20, você teria lá 500 onças de ouro. Só que agora que o ouro vale mais, então você não tem mais 500 onças de ouro. Você tem muito menos do que isso. Esse foi o primeiro golpe que aconteceu na economia do mundo aí, moderna, né? Foi o primeiro golpe. E o ser humano ainda continuou, tudo bem, né, cara? Tudo bem, né? Você foi diluído aqui, muitos se ferraram nessa história aqui, mas ainda o dólar era baseado em ouro. O que o governo emitia de moeda era baseado no laço que ele tinha. E ele ficou assim durante muitos anos. Muitos anos, tá? De 1933 até 1971. E o governo aqui americano tinha lá um tratado, né? O Tratado de Bretton Woods, que ele dizia para o mundo inteiro, ó, pode usar dólar, o mundo inteiro, pode usar dólar, que eu garanto, né? Quem quiser trocar dólar por ouro, eu garanto e troco a qualquer momento. O mundo inteiro começou a usar dólar. Cara, aqui nós temos 2 guerras mundiais, né? 14 aqui para trás e 44. Os Estados Unidos entraram pesado nessa guerra, dando muito dinheiro, colocando muito dinheiro na guerra e tal. E quem foi pagando essa grana aí? Quem foi pagando, né? Quando chegou aqui, o governo precisava de dinheiro para não quebrar, né? Então ele falou, opa, agora eu não troco mais. Isso aconteceu em 71, tá? A partir de agora, vocês não podem mais trocar dinheiro por ouro. O ouro é a nossa reserva aqui e nós não vamos pagar o dinheiro para ninguém. E vocês podem confiar no dólar, porque sim, vocês podem confiar. O valor do dólar agora não é mais lastreado em dólar. É lastreado na confiança na economia dos Estados Unidos, num país que fornece arma, né, que tem a indústria armamentista mais forte do mundo, vocês podem ficar tranquilos, pode confiar. Esse foi o momento da escravidão. Daqui para frente, olha o que acontece. Por que eu estou falando sobre escravidão, né? Daqui para frente, quando você vai trabalhando, quando você acredita naquela história que te contaram desde criança, né? Que se você estudar, que se você esforçar, que se você tiver uma profissão, se você juntar dinheiro, você vai prosperar financeiramente, você vai ter um futuro bom para você e para sua família. Você acredita nisso, desde criança você ouve isso. Só que o problema é, você vai poupando dinheiro e o seu dinheiro, ano após ano, vai valendo menos. Vai valendo menos, coisa que antes era estável, né? Você acumulava um dinheiro e ele valia o que o ouro valia. Era estável o negócio. Então, a partir daqui, o negócio começou a ficar flutuante. Olha só, em poucos meses, ó, de 71, quando começou o Bretton Woods, até 74, 3 anos, já subiu 400%. Significa que o valor do seu dinheiro caiu. Quanto, né? Caiu o contrário disso aqui, cara. Você foi diluído demais e parou por aqui? Não, continua. E continua. E continua. Durante algum tempo, a economia até foi bem. Ó, de 80, que foi o pico da inflação, né, lá nos Estados Unidos, de 80 para frente, eles começaram a ter um pouco mais de responsabilidade, começaram a controlar os gastos em relação à receita, mas depois, quando facilitou aqui em 2000, facilitou-se o acesso ao ouro. As pessoas poderiam comprar ETF de ouro de forma muito mais fácil, né? Porque o ouro é um ativo difícil, né? Você vai fazer o quê? Você vai comprar como? Você vai comprar e armazenar na sua casa? Você vai, na hora que você quiser vender metade, como é que você vai fazer? Você vai pegar uma serrinha e vai cortar metade? Então, o ouro ele tem várias dificuldades, várias desvantagens, e aqui com o ETF do ouro, essas desvantagens foram resolvidas. E olha o que aconteceu com o preço do ouro depois. E foi até aqui. Hoje nós estamos no topo histórico. Então,
De 1970 para cá, o ouro subiu mágicos 7.300%. Na verdade, o ouro ainda vale o que o ouro vale, não mudou o valor do ouro. O que aconteceu foi a diluição do dólar. O dólar caiu esse valor todo aqui, essa quantidade toda. E esse é o problema, tá? Como você faz para ver isso? Agora eu vou te mostrar aquele gráfico que eu comecei te mostrando, né? Aqui, ó. Money Stock. Essa aqui é a quantidade de dólar que o governo americano imprimiu desde 1959. E sobe, sobe, sobe. Isso aqui nunca caiu. Então, quanto mais dólar tem no mercado, a quantidade de ouro está lá, né? Mais dólar, mais dólar, mais dólar, mais dólar sendo colocado. A somatória daqueles dólares todos vale o que o ouro vale. Então, aqueles dólares valem cada vez menos. E a tendência no longo prazo é essa. Então, o ponto, nós somos traders, o ponto é, ou mesmo quem é um profissional que gasta, aquele que gasta menos do que ganha, né? Aquele que tem uma receita maior do que ganha, aquele que tem um orçamento inteligente dentro de casa, aquele que acreditou na mentira que sempre contaram, que se você gastar mais, se você gastar menos do que ganha, pronto. E aí você faz bons investimentos com o seu dinheiro, você vai ficar rico. Não vai. Você vai continuar financiando isso daqui para o governo. O governo está imprimindo dinheiro, colocando muito dinheiro aqui, mas a economia não está sendo beneficiada com isso. As pessoas não estão sendo beneficiadas. Eles estão fazendo isso daqui para que eles possam gastar mais. Nem quero entrar no mérito aqui do Brasil, né? A gente poderia pegar aqui as estatísticas do governo brasileiro e mostrar aqui, falar sobre o déficit primário aqui, como que está a responsabilidade fiscal do Brasil, como ela vai continuar sendo nos próximos anos, mas eu não quero me limitar ao Brasil. Eu estou preferindo falar dos Estados Unidos para te mostrar que não tem solução. Não é uma questão de você falar assim, tá bom, então eu vou largar o real e vou trocar por dólar e eu estou garantido. Não, você não está garantido. O seu dinheiro vai continuar desvalorizando na medida que esse gráfico sobe. A taxa de juros vai cair esse ano. A taxa de juros caindo, inevitavelmente a impressão de dinheiro sobe por causa de como funcionam os bancos. Os bancos, eles emprestam dinheiro, né? Os bancos também estão ajudando a imprimir, porque eles emprestam dinheiro numa proporção que ele não precisa ter o lastro em dinheiro físico para emprestar. Olha só, digamos que o Christian, que entrou aqui agora, tem lá X no CDB, depositou lá X na poupança, e eu vou lá e preciso pegar dinheiro emprestado para o banco. Então ele vai pegar, digamos que o Christian colocou 10, aí eu quero pegar 5 emprestado. O banco vai falar, beleza, eu vou te emprestar 5. E ele me empresta os 5 do Christian. Então quanto que tem de dinheiro agora? Os 10 do Christian, que se ele quiser sacar, ele saca, e os 5 que o banco emprestou para mim. Eu peguei aquela grana, né? Peguei aquela grana para mim. Então agora tem 5 no mercado. Então, cara, não é só o Fed que está imprimindo dinheiro. Os bancos brasileiros e do mundo inteiro, eles estão imprimindo a rodo. É muito dinheiro que está entrando na economia a todo momento. E quando tem taxa de juros menor, incentiva-se que o cara tome mais dinheiro emprestado. Então ele vai tomar mais dinheiro emprestado, porque agora os juros são mais baratos e vão inundar a sociedade aqui com dinheiro, fazendo com que o dólar se desvalorize cada vez mais. Então você acreditou numa mentira, você é um escravo. Você é obrigado a continuar trabalhando e você vai continuar trabalhando nos próximos anos, pagando cada vez mais imposto e num sistema onde o seu dinheiro se desvaloriza cada vez mais e mais e mais, te mantendo escravo. Se hoje você trabalha 10 horas por dia para poder manter o padrão de vida da sua família, a má notícia é que daqui a um ano você vai ter que trabalhar 11 horas. E daqui 10 anos o seu filho vai trabalhar 14 horas. E quando você se aposentar, cara, eles vão imprimir dinheiro para te pagar, pode ficar tranquilo. Só que o dinheiro vai valer menos, cada vez menos. Então você vai ter uma aposentadoria de 10, de 20, de 30, de 50 mil reais. Só que não vai comprar o que 4 mil reais compram hoje. Então você vai ficar
ainda escravo, vai ter que continuar trabalhando mesmo depois de aposentado. Esse é o sistema onde a gente está. Desde que os caras quebraram aqui, ó, na verdade aqui, ó, 1930, quando os caras quebraram aqui, e depois quando eles terminaram de chutar o balde, não fazia mais sentido você acreditar nessa mentira que te contaram, de que basta você se esforçar, ter um emprego, melhorar naquele seu emprego para poder ganhar mais, gastar menos do que ganha e investir o que sobra. Se você fizesse isso, você estaria rico. Você estaria se o governo não tivesse diluído o seu dinheiro, te mantendo um escravo. Então, da mesma forma que o povo lá de Israel teve que escapar, teve que fugir do Egito para deixar de ser escravo, a mesma coisa nós vamos precisar fazer. Para você não ser um escravo, para você não comprometer o seu futuro, o futuro da sua família, onde você estará condenado a trabalhar para o resto da vida, os seus filhos trabalhando o resto da vida para te sustentar quando você for velho, para que você escape disso, você precisa sair desse sistema hoje. Você precisa sair desse sistema. Um sistema que está condenado, um sistema que vai te manter dentro dessa roda. E aí, você pode até perguntar, então quer dizer que eu tenho que votar no Trump? Quer dizer que eu tenho que votar no X, votar no Y? Alguém vai poder resolver isso? A resposta é não. Não é uma questão de quem você coloca lá. A questão é de como é o sistema. O sistema vai continuar fazendo isso. O sistema vai continuar mantendo as engrenagens rodando. Olha o S&P subindo, ó, SPX. Ele vai continuar mantendo o S&P subindo indefinidamente. Não porque as empresas estão valendo mais. Não porque o ativo esteja valendo mais. Se você comprou aqui, por exemplo, aí você vai falar, nossa, eu sou o mestre do trade, consegui 268% em 10 anos, em 11 anos. Na hora que você vai calcular o que você compraria, que o seu poder de compra aqui já não é o mesmo com 268% de lucro aqui. E pior, você ainda vai ter que pagar imposto sobre esse ganho nominal. Ou seja, o sistema ele é desenhado de tal forma que você não vai conseguir escapar da escravidão. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não adianta você ser bom de investimento, não adianta você fazer boas leituras e escolher as empresas certas, fazer carry trade, pegar dinheiro emprestado num país onde a taxa de juros é menor e investir no outro. Não interessa, porque o valor do seu dinheiro, o valor daquilo que você está acumulando está sendo cada vez mais diluído. Você vai continuar sendo escravo para sempre. Eu falei que eu não ia defender o Bitcoin aqui, né? Eu só vou falar, cara, o Bitcoin, ele tende a ser uma solução para isso. Eu falei para você, escrevi ele no texto hoje de manhã, que eu vou explicar por que o Bitcoin tende a crescer até o infinito. Pelo mesmo motivo que o S&P também. O S&P, olha só, desde 1870, ele só sobe. E ele vai continuar subindo. Na verdade, no fundo, não é que o S&P está valendo mais a cada ano. Eu vou te provar isso aqui. Não é que o S&P está valendo mais. É que a moeda na qual ele é cotada, que é o dólar, vale menos. Se o S&P está sendo cotado em dólar e o dólar vale cada vez menos, então a tendência é de alta para sempre. O Bitcoin é a mesma coisa. O Bitcoin ele é cotado em dólar. Enquanto o dólar estiver sendo desvalorizado, o Bitcoin vai valer cada vez mais. Porque o dólar está sendo diluído. Alan, então prova isso aí. Preparei esse código aqui agora cedo, que faz o seguinte, ó, nós vamos pegar em qualquer data que você quiser aqui. Ó. O que esse código vai fazer? Eu vou escolher uma data para início. Tá? Desde tal período até hoje, eu vou pegar o gráfico do S&P. Então, por exemplo, vamos pegar de 2018 para cá. Vamos pegar esse ano. De janeiro de 2024 até hoje. Olha o que aconteceu com o gráfico do S&P. Subiu, né, em dólar. Coisa linda, cara. Significa que quem investiu nele aqui está ganhando muito dinheiro? Vamos ver isso em ouro, porque
a ideia é essa, cara. Se eu estiver cotando em dólar, eu não tô fazendo uma cotação boa, porque o dólar está sendo diluído, eu não tenho mais referência. Eu não sei mais se eu estou ganhando dinheiro ou não. Então eu tenho que medir num sistema que seja diferente do sistema que o governo quer que a gente meça, tá? A gente tem que medir na nossa própria régua. Então a régua que nós vamos medir aqui, nesse caso, vamos medir pelo ouro. Mesmo período medindo pelo ouro. Olha lá, o S&P não subiu esse ano não, meu brother. O S&P está caindo se a gente medir em ouro. E se a gente pegar um prazo maior, vamos pegar desde 2023, dou play aqui, olha o gráfico do S&P 2023 para cá, cara, é lindo, né? É fantástico. Será? Se eu medir isso em ouro. Não é fantástico, não. E ainda pior, toda essa subida aqui, ó, se você comprou aqui de 2023 para cá, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular qual foi o seu ganho, pegar esse lucro e pagar 15% para o governo. Se for o governo brasileiro, se você é residente aqui no Brasil, então você vai ter que calcular isso em dólar, ou melhor, em real, né? E aí vai incluir a desvalorização do real frente ao dólar, e todo o seu ganho de capital você vai pagar 15%. Então, se o real continuar caindo, ainda é pior, né? Desculpa, caindo não, né? Se desvalorizando frente ao dólar, ainda é pior o cenário, porque você vai pagar imposto sobre toda a desvalorização do real. E você vai dar esse dinheiro para eles poderem comprar lagosta e usar uma toguinha bonita. É para isso que nós estamos trabalhando. É para isso que eles querem te manter escravo. Vamos pegar um prazo maior? Alan, 2023 é pouco, né, cara? Vamos lá, 2018? Tá bom. De 2018 para cá, você é um investidor de longo prazo, né? Olha aí, o S&P tá lindo, cara. Se eu investir aqui, eu tô ganhando uma nota. Vou pagar imposto sorrindo para o governo. E se você calcular isso em dólar? Se você calcular isso em ouro, você teve algum ganho? Não teve ganho. Alan, e se pegar lá de 2000, cara? Se pegar 2005 para cá, eu sou investidor de longo prazo. Ganhei dinheiro demais, Alan. Sou um investidor bom, pô. Vou pagar isso aqui de imposto para o governo. 2005 o dólar era quanto? Era R$2. Você ainda vai pagar toda a desvalorização do real aqui. Vamos ver se você ganhou dinheiro. Você perdeu, meu brother. Era melhor ter comprado ouro aqui guardado dentro da sua mochila, embaixo do seu colchão lá, ó. Você perdeu dinheiro. Entenderam o que eu quero mostrar para vocês, meus amigos? Eu quero te mostrar que o sistema que você está imerso, desde que você nasceu, é uma mentira, é uma fraude. Eles estão te convencendo a trabalhar, a ter empregos melhores, a se esforçar cada vez mais, a falar 5 línguas, 10 línguas, estudar programação, fazer um monte de coisa para que você tenha o seu valor como funcionário maior, só que você está numa ilusão de que está ficando rico, numa ilusão de que está valendo a pena todo esse esforço. Quando, na verdade, você está sendo diluído, você está trabalhando para eles. Eles estão pegando essa sua produtividade e estão embolsando. Eles estão fazendo isso. Nós não. Nós estamos só correndo igual louco. Se você quiser fazer uma autoavaliação, faça uma avaliação aí na sua família, nos seus amigos, se vocês estão progredindo mesmo. Se você próprio, se ao longo dos últimos anos, você está conseguindo ter uma vida cada vez melhor, se está valendo o esforço que você está fazendo, tanto na parte profissional, quanto na parte de investimento, na poupança, você está guardando dinheiro, você está gastando menos do que você ganha, está valendo a pena isso? Você está progredindo? Você está colocando toda essa produtividade, essa inteligência, esse esforço seu num crescimento para a sua família? Ou você está sendo diluído aqui? Esse é o ponto, tá? Eu quero, como eu falei, né, a ideia aqui não é defender o Bitcoin, porque isso daqui pode ser um papo para outra hora, mas também o Bitcoin é um papo do qual eu falo bastante aqui. Vocês já ouviram falando várias vantagens do Bitcoin. Então, seria eu bater no molhado aqui, né? Bater no molhado não, chover no molhado, bater na mesma tecla. Então, eu prefiro mostrar para vocês aqui que nós estamos lutando uma guerra que
injusta, porque sempre disseram para a gente quais eram as regras dessa guerra. As regras eram: seja um bom profissional, seja dedicado, se esforce, trabalhe duro, poupe dinheiro. E essa é uma regra mentirosa. Quem faz isso está sendo punido. Está sendo punido com a diluição do dinheiro. Então o Bitcoin é uma forma de sair dessa. Tá? Eu quero passar algumas recomendações para vocês aqui hoje. Gostaria até que vocês anotassem. A primeira recomendação é esse filme aqui, ó, Nefarious. Eu vou passar um trailer dele. Será que vai rodar o áudio? Acho que vai. Um trailer não, eu vou passar um diálogo dele aqui para tentar até usar o próprio discurso aqui dos dois protagonistas do filme para corroborar com o que eu estou querendo dizer aqui hoje, tá? Então, explicando do filme. Cara, ele é um filme que mostra o diálogo de duas pessoas, um deles um condenado à cadeira elétrica, na verdade condenado à sentença de morte lá nos Estados Unidos, e o outro é um psiquiatra que foi designado para determinar se aquele cara ele era ou não mentalmente saudável, né? Se ele era mentalmente capaz ou não para que aquela condenação tivesse validade. Caso contrário, os crimes que ele cometeu teria sido por causa de uma determinada loucura, sei lá, problema psiquiátrico, e aí ele não seria condenado. Então, o diálogo todo entre esses dois personagens foi para que o psiquiatra chegasse na conclusão dele, no veredito, se o cara poderia ou não ser executado. Tá bom? Eu vou passar aqui esse trechinho desse diálogo, mas eu recomendo que você assista o filme inteiro. Eu vou passar esse trecho aqui para eu voltar aqui com com mais um argumento. Toda a raça humana, todos nós contra todos vocês, não é mesmo? Bom, se esse é o caso, o seu lado não está indo muito bem. Você acredita mesmo nisso, James? Sim. Nós nunca estivemos tão livres. Alto índice de alfabetização. Estamos trabalhando para acabar com o racismo, com a intolerância, com a desigualdade de gênero. As pessoas podem amar quem quiserem, ser quem quiserem, fazer o que quiserem. A diversidade não é mais um sonho. Discurso de ódio não é mais tolerado. E politicamente, chegamos a uma posição moralmente superior. James, eu acho que eu te amo. A alfabetização, James. James, um aluno do ensino médio lê como um do 6º ano. Você tem jogadores de basquete que ganham 30 milhões por ano denunciando racismo. Tudo isso enquanto usam tênis feitos por trabalho escravo. Deixa eu te contar uma coisa. Atualmente o seu mundo tem 40 milhões de escravos. Mais do que os romanos tinham no auge do império. Sabe a melhor parte? Metade desses, metade, são escravos sexuais, James. E quanto ao discurso de ódio, bom, sabe o que é irônico, James? Aqui termina, mas ele fala que o irônico é que eles, o próprio demônio ali, não foi ele que criou. Não foram eles que criaram o discurso de ódio, né? Mas aqui o ponto que eu quero dizer olha quanta mentira, olha quanta mentira estão contando pra gente, né? Que nós estamos numa sociedade cada vez mais livre, cada vez mais inteligente, o analfabetismo já não existe no mundo. Cara, tudo isso é mentira. Cara, já estão mentindo sobre gênero, né? Você pode ser uma árvore se você quiser, você pode ser um cachorro. Que papo é esse, cara? É mentira atrás de mentira. O mundo está completamente maluco. E o nosso sistema financeiro é só mais uma mentira. É só mais uma mentira para nos tornar escravo. Então, assistam esse filme inteiro aí. Vale a pena, tá? Vai ter que procurar. Esse filme não é fácil de encontrar, porque mais uma coisa que o sistema não quer que você assista, né? Não quer que você tenha acesso a uma coisa como essa daqui. Vale a pena vocês assistirem, tá? Outra coisa que eu quero recomendar hoje é esse livro. Agora para falar sobre o Bitcoin, ao invés de eu ficar defendendo aqui os valores do Bitcoin, por que o Bitcoin é a solução, esse livro aqui eu vou compartilhar com vocês, tá? Estou colocando lá no nosso grupo agora, um PDF. O PDF desse livro você pode ler. Esse livro aqui, atualmente, ele já está na 3ª edição. Eu estou, inclusive, relendo agora na 3ª edição. É um livro que fala sobre os problemas que tem na nossa sociedade, os problemas que a nossa moeda tem, a
a economia como ela é hoje e por que que o Bitcoin é a solução, o imperativo moral sobre tudo isso, tá? Então vale a pena vocês lerem isso daqui, entenderem o ponto de vista aqui do autor, que é o Renato Amoedo, vocês devem conhecer o Renato 38, e vocês perceberem a superioridade tecnológica que é o Bitcoin em relação ao sistema financeiro que a gente tem hoje, tá? Outra recomendação que eu quero dar, também um livro desatualizado, na minha opinião, é o melhor livro sobre Bitcoin e sobre economia em qualquer outra língua, tá? É A Moeda Digital Bitcoin, do Fernando Urrich. Esse livro é muito bom. E por ele ter sido lançado em 2014, e aí, lógico, ele está desatualizado, muita coisa que ele fala ali no livro são coisas que você tem que fazer um esforço para lembrar. Cara, calma, isso daqui era o cenário naquele momento, né? Mudou tudo de lá para cá, mudou muita coisa de lá para cá. Mas a visão daquele cara, do autor aqui, o Fernando Urrich, sobre a solução que é o Bitcoin, isso em 2014, cara, ele ganha até um crédito a mais. É um livro muito bom, apesar de ter essas referências aí desatualizadas, é um livro que vale muito para você entender sobre a superioridade tecnológica do Bitcoin em relação a qualquer outra invenção, qualquer outra solução que o ser humano já possa ter desenvolvido, tá? O Bitcoin, ele é a coisa mais eficiente que o ser humano já inventou. Isso daqui é superior até a própria internet. É uma solução fantástica. Tão fantástica que tem uma recompensa para quem conseguir destruir esse sistema, para quem conseguir fraudar o sistema, para quem conseguir encontrar uma vulnerabilidade no sistema, uma recompensa gigantesca. Tem uma carteira do Satoshi, a primeira carteira que foi criada, com 1 milhão de bitcoins. Tá lá. É só alguém quebrar o sistema, é só alguém quebrar a criptografia e pegar essa grana toda. Por que que ninguém pegou ainda? Porque isso daqui é uma solução simplesmente incrível. Se os governos pudessem quebrar, eles já teriam quebrado. Se os governos pudessem se apropriar, os governos já teriam feito. Se pudesse centralizar, eles já teriam feito. Então, isso aqui mostra que é uma solução realmente para a humanidade inteira e não simplesmente para um grupo, assim como é o governo. Por isso que eu estava até citando aqui no começo uma questão divina, né? A ajuda que Deus deu para Moisés para tirar o povo lá de Israel. É a mesma coisa. Isso daqui, na minha visão, a solução do Bitcoin, ela é também uma solução divina, cara, para te tirar da escravidão. É a única ferramenta que nós temos. Então, aqui, nesse grupo, nos nossos encontros, eu fico falando sobre trade, e o trade nosso, não se engane, não é para aumentar a sua posição em Bitcoin, é para aumentar a sua posição em dólar, uma moeda que está se desvalorizando. Então, você faça seus trades, ganhe dinheiro, ganhe dólar, acumule dólar, mas saia desse sistema aqui o quanto antes. Saia e entre para um sistema que vai realmente preservar o valor do seu trabalho, vai reservar o valor da sua poupança, vai reservar o valor do seu esforço por longo prazo. Se você trocar o seu sistema falido, aqui naquele livro ali do Renato Amoedo, ele chama de sistema legacy. Se você trocar esse sistema falido por um sistema que reserve o valor no longo prazo do seu trabalho para você e para a sua família, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos vão lembrar do seu nome. Eles vão saber quem foi que trouxe para eles, quem deu para eles uma condição de vida muito boa. É disso que se trata o Bitcoin. Tá? Então, não é simplesmente um ativo que a gente fica fazendo trade aqui. Beleza? Deixa eu ver se eu falei todos. Por último, a última recomendação que eu quero passar é, principalmente, para quem ainda tem dúvidas, né, sobre o sistema democrático no geral, essa ideia sobre esquerda e direita, né, quem acha que realmente pode ter alguma solução vinda disso daí, eu quero recomendar esse livro, As
6 lições do von Mises, Ludwig von Mises. Foi algumas palestras que ele deu na Argentina, em 1958, se eu não me engano. E aí a esposa dele, depois que ele faleceu, a esposa dele escreveu esse livro aqui com aquelas 6 lições. É um livro simples, mas vai te mostrar o que é o comunismo, vai te mostrar ideias sobre o capitalismo. O capitalismo é a melhor coisa que tem, Alan. Tá, ele vai te mostrar as ideias do capitalismo, você vai conseguir entender também sobre a política, né? Os políticos que estão ali usando a democracia. E se você chegar à conclusão de que, vou voltar para o Gold, se você chegar na conclusão de que não existe nada que você faça no sistema atual para reservar o valor do seu dinheiro, né? Como era possível há cento e fumaça de anos atrás, ou lá em 1830, aqui era possível, o cara trabalhava, mas ele guardava alguma coisa que tinha o mesmo valor 40, 50, 60 anos depois. Ou seja, o valor do trabalho dele era perpetuado no tempo. Agora não. O valor do seu trabalho é aqui, ó. E aí, você está vendo subir no gráfico, mas para você entenda que está sendo na contramão disso. O que você ganha aqui hoje vale cada vez menos. Cada vez que esse gráfico embica para cima, significa que o valor do seu esforço lá atrás, o valor do seu trabalho, o valor daquela noite que você não dormiu para trabalhar um pouco a mais, para fazer uma prova, para se esforçar e passar num concurso, todo aquele valor ele vai sendo perdido no longo do tempo. Se você entender, se você concluir que isso daqui que eu estou falando para você faz sentido e que se você continuar nesse sistema tentando ganhar um jogo onde as regras estão sendo mentidas para você, aí você vai entender por que o Bitcoin é o seu passaporte para te livrar da escravidão, para você fugir do Egito. E você não vai nem precisar ficar 40 anos no deserto. Um pouquinho de deserto você vai ter. Um pouquinho de deserto você vai ter, porque você vai ter que comprar aqui e não vai poder vender. Subiu, não vende. Caiu, não vende. Aconteça o que acontecer, não vende. Porque se você vender, você está trocando por dólar e está voltando para o sistema. Legacy. Agora, se você se mantiver aqui, você está fora do sistema. Você está fora do sistema. E aí deixa os caras se matarem. O valor do seu trabalho, do seu esforço, da sua inteligência já está sendo preservado num sistema paralelo. Num sistema verdadeiramente útil. Beleza? Ó, tem alguns comentários aqui que eu vou ler. Se você quiser abrir o microfone aí, pode abrir. Meu amigo David.